Mas eu acho que eu me encantei com a ideia do processo. Quando eu fiz a primeira viagem no barquinho a remo, e eu percebi que não era ter o barquinho que eu precisava, não era a coragem para atravessar, mas era o estômago para começar o projeto do zero, incluindo todos os problemas. Primeiro, o custo, vários tipos de carências, né, que eu tinha, carência de recursos, carência de conhecimento, de equipamento, e eu me encantei com o processo de montar o projeto do papel, depois de tirar ele do papel, as dificuldades para execução. E eu acho que o projeto, da forma como eu escrevi na época, ele foi assim, contaminando outras pessoas. Olá, amigos do Capital Projects Podcast, eu sou o André Schomer, estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. E hoje, comemorando os 2 anos do nosso canal, né, eu tenho a felicidade de trazer aqui um convidado que dispensa apresentações, mas eu faço questão, né, de apresentar. Ele é um profissional que nos ensina muito sobre gestão de projetos, sobre gestão de riscos, navegador, escritor, palestrante, empreendedor. Atravessou o Atlântico Sul a remo, passou o inverno todo preso em seu veleiro, né, no gelo da Antártica, fez a pior viagem possível de circunnavegação polar pela rota mais difícil em altas latitudes, enfrentando ventos de 120 km por hora, um iceberg de 40 metros de altura e 400 metros de largura, que por pouco não colidiu com a embarcação, uma tempestade descontrolada que obrigou a ficar 50 horas acordado ao leme do Paraty, mas após 88 dias concluiu mais um projeto com sucesso. A Meclink é um líder de projetos que não busca apenas planejar bem seus grandes projetos, mas também os constrói, né, e executa, colocando à prova anos de estudos e planos para finalizar suas empreitadas. Amir, muito obrigado pela sua participação aqui no Capital Projects Podcast. Prazer, André, obrigado pelo convite, é uma honra estar com vocês aqui. A honra é minha, né? Suas viagens ficaram muito conhecidas, né, por vários aspectos, seja pelo grau de dificuldade, pelo ineditismo, e você sempre precisou desenvolver novas soluções, né, para conseguir fazer essas empreitadas e enfrentar esses desafios, né? No caso da travessia, né, do Atlântico a remo, era fazer diferente de tantos outros que já tinham tentado e tinham morrido. Na invernagem na Antártica também, né, fazer aquilo que todo mundo fugia, que é ficar preso no gelo. Não, então eu vou lá, eu vou ficar preso. De onde que você acha que veio essa paixão assim, por resolver problemas, né? Desenvolver soluções inovadoras ou ajustes que às vezes eram simples, mas eram funcionais, né? De olhar aquela questão e falar assim, não, isso aqui tem como resolver e eu vou achar uma maneira. De onde você acha que veio isso em você? Eu tive uma influência muito grande do período em que eu morei em Paraty, porque Paraty tem uma cumplicidade com o mar assim, absolutamente única, né? Raríssimas cidades, eu não conheço outra cidade onde o mar entra intencionalmente nas ruas da cidade, então eu sempre gostei muito de mar, muito de viajar, porque meu pai era um homem que morou em dezenas e dezenas de países diferentes, falava 8 idiomas, e eu nunca tinha ido para lugar nenhum. Eu conhecia Paraty, São Paulo e Paraibuna. Mas eu acho que eu me encantei com a ideia do processo. Quando eu fiz a primeira viagem no barquinho a remo, e eu percebi que não era ter o barquinho que eu precisava, não era a coragem para atravessar, mas era o estômago para começar o projeto do zero, incluindo todos os problemas. Primeiro, o custo, vários tipos de carências, né, que eu tinha, carência de recursos, carência de conhecimento, de equipamento, e eu me encantei com o processo de montar o projeto do papel, depois de tirar ele do papel, as dificuldades para execução. E eu acho que o projeto, da forma como eu escrevi na época, ele foi assim, contaminando outras pessoas. O visionário que desenvolveu os primeiros painéis fotovoltaicos no hemisfério sul da Terra, era um cara judeu aqui de São Paulo, Bruno Toppel. Ele montou a Heliodinâmica aqui em Vargem Grande, Paulista, uma fábrica impressionante.
O cara que mexia com policarbonatos e acrílicos, o pessoal que desenvolveu as resinas de epóxi especiais que eu acabei usando para impregnar a madeira para fazer o barco, os mestres marceneiros lá do Clube Espéria e do Flamengo no Rio de Janeiro, que faziam os remos à moda italiana, antiga, com um esmero de verdadeiros artistas. E eu acho que esse processo todo foi muito assim, cativante, eu adorei a experiência. E no final a viagem foi feliz, teve um final feliz. E a maioria das viagens bem-sucedidas que eu estudei, o cara terminava todo arrebentado, pedindo ajuda no final para ser rebocado nas últimas milhas. E eu não tive nada disso. Eu fiz uma travessia com um propósito específico, chegar num ponto, cheguei. Muita gente não entendeu na época por que eu não quis descer do barco. Pois é. Mas era a celebração de uma conquista. Eram as últimas horas que eu tinha para desfrutar aquilo que eu tinha conquistado. Então, estava absolutamente feliz. Não tinha jornalistas, fotógrafos, fanfarra, nada, banda. Tinha um pescador que perguntou, mas de onde você vem? E quando eu disse que vinha da África, ele falou, eu não conheço essa praia, mas deve ser por aqui, né? Eu falei, é pertinho. E é bacana que é o processo, né? Como você comentou, o próprio processo da execução. E tanto que, negócio pelo que a gente sente, pelas suas palavras e pelo teu livro, que foi tão bacana ver aquilo funcionando e dando certo, que não era aquele afã de, meu Deus, eu tenho que botar meu pé na areia o mais rápido possível para dizer que eu cheguei, né? E foi justamente o contrário, foi uma chegada tranquila, sozinho. Foi uma chegada super tranquila. Então, assim, foi um projeto que terminou de uma maneira muito feliz. Depois, eu acho que eu fui feliz também na história do livro. Porque quem era vizinho meu lá em Paraty era o Roberto Mui Laerte, outro grande jornalista. Ele tinha acabado de fazer uma viagem para a China, trabalhava para a Globo, não sei o quê. E ele escreveu, no avião da China até São Paulo, ele escreveu um livro chamado China Shai Shang. Ele escreveu esse livro em 45 horas. Nossa. Bom livro. Ele estava até com o Eduardo Suplicy nessa viagem e mais um jornalista do Rio de Janeiro, que tinha o nome de Brizola, mas acho que não era parente do... E ele falou, Amir, agora nós vamos dar uma garrafa de uísque para você e temos que aproveitar o momento de marketing e o livro tem que sair a semana que vem, porque foi aquela capa da Veja, foi durante meses e meses, acho que 6 meses a capa que teve uma maior repercussão, que teve o maior número de cartas e comentários. Naquela época, esses dados eram relevantes, né? Hoje a gente se E eu levei 1 ano para fazer o livro. 1 ano. Ele ficou muito bravo, brigou comigo. Mas ele conseguiu um contrato que na época era inusitado em valores. Ninguém pagava luvas para ter um autor. E ele conseguiu um valor que pagou todas as dívidas que eu tinha. Era um valor muito alto na época, era $50 mil. Nossa, naquela época... Naquela época, assim, o meu escritório, que era uma casa com 1.000 metros quadrados, custou $32 mil, para você ter uma ideia. Olha. Só que eu demorei 1 ano, porque a José Olímpio tinha sido recém-adquirida pela Xerox, ela estava em quase falência. E aí, no dia de assinar o contrato, eu levei o meu diário de bordo. E não ocorreu a ninguém, a nenhum dos advogados ocorreu abrir o diário. Para ver o que tinha dentro. Então, quando assinei o contrato, eles deram o cheque, eles falaram, agora dá o diário. Eu falei, não, eu preciso do diário para escrever o livro. Não, a gente vai publicar já. Quando eles abriram, vai passar limpo. Quando eles abriram o diário, só tinha números e contas, fórmulas matemáticas, relações astronômicas. É o livro que eu usava para... Eu anotava tudo em código Q. Não tinha uma frase no livro. Era para a tua localização. Era só para eu lembrar daquele dia tantos tubarões da espécie tal, tantas baleias, 2 dourados novos se integraram à comitiva. Olha. Mas não tinha uma frase. E eles se sentiram profundamente lesados. Imagino. Aí eu vim para São Paulo com o dinheiro, o contrato assinado sem data para entregar os originais. Olha. E aí eles ficaram tão possessos que eles contrataram um advogado, o Dr. Tupinambá, que durante 10 meses, todos os dias, tocava a campainha na porta da minha casa e falava, bom dia, senhor Amir, quantas páginas o senhor escreveu ontem? Fazendo controle de cronograma aí, ó.
Todos os dias ele foi. E no final, depois de um ano, eles esqueceram, acabou o momento, o remador do Atlântico, ninguém sabe mais quem é, morreu o assunto. E a história renasceu com o livro. Com o livro, né? A outra influência que eu tive para entrar nesse mundo dos barcos e das viagens foi a influência literária, porque eu encasquetei, quando eu era pequeno, que eu queria ser fluente em francês. Em francês. E eu sempre fui bom aluno, sempre fui entre os 2 melhores da classe. Quando eu cheguei no curso de literatura francesa, eu já dominava o francês, eu tomei pau 3 anos seguidos no curso de Nancy. E aí eu peguei um bode de literatura francesa e falei, chega, não vou mais perder meu tempo com autores que eu não conheço, não quero conhecer. E aí eu fiquei amigo da gerente da livraria francesa, na Barão de Itapetininga, lá no centro, e ela falou, Miriam, eu tenho uma coleção aqui de livros de viagens por mar que é incrivelmente bem escrita. Não é que são viagens espetaculares apenas, são relatos de alto valor literário, que era o Bernard Montessier, Philippe Poupon, a Florence Artaud, eram navegadores que eu idolatrava, que escreviam super bem. E aí eu comecei a colecionar os livros dessa coleção que se chama Mer et Aventure, Mar e Aventuras, livros incríveis. E hoje eu vejo minha filha, esses livros estão lá na estante de casa, e são mais de 500, 800 talvez. Nossa. E hoje eu fico sabendo que ela leu todos. Com menos de 20 anos de idade, ela foi de um por um. Foi lendo os livros que inspiraram o pai. E agora ela fala que quer fazer tudo diferente, mas está fazendo tudo igual. Tudo igual. É bacana a gente ver como isso acaba inspirando, né? E como os livros levam a gente para uma nova viagem. Porque inusitado também, quando você falou que não queria saber mais, foi justamente onde essa porta se abriu e acabou gerando inspiração, né? E eu lembro que o 100 Dias entre Céu e Mar, que é justamente esse livro que conta a travessia do Atlântico, foi o primeiro livro que eu lembro que eu li que não era da escola. Eu devia ter, acho que uns 10 ou 11 anos, eu ganhei do meu pai, lá por 87, 88, né? E eu lembro que eu não larguei o livro até terminar, porque para mim era muito surreal que alguém sozinho tivesse atravessado o Atlântico, um brasileiro, né, fazendo aquilo tudo, e como é que a gente não estava vendo aquilo, né, de fato apareceu lá atrás, como você falou, e a notícia, né, esfriou e tal, e para mim era impensável. E aí depois eu fui lendo, li o Mar Sem Fim, etc., né, e para mim foi uma grande inspiração, assim. E dentro da nossa comunidade de gestão de projetos, como você viu hoje, a gente está vindo do congresso da ACE, né, onde a gente fala muito de planejamento, de gestão de custos, gestão de cronograma. A gente a gente vê muito exemplo nas suas viagens justamente dessa preparação. Você tem que preparar a embarcação e o teu plano de viagem, como é que vai funcionar, ou seja, ter segurança de que aquilo é factível a hora que você parte, né? Como é que funciona a tua cabeça durante o planejamento desse novo projeto? Assim, como é que você começa a imaginar assim, o que eu preciso para poder sair? Quando que você se dá por satisfeito com um plano, né? Para dizer assim, não, agora eu posso partir que pelo menos o que tinha de mais importante para fazer eu fiz, que a gente sabe que nem sempre, né, dá para fazer tudo. Como é que funciona o teu, né, qual que é o teu drive, assim? Como é que você olha que, poxa, agora realmente eu consegui cumprir o meu planejamento, eu posso sair, eu estou preparado para executar? Perceber alguns aspectos interessantes, por exemplo, a questão da escassez. Eu vivia num período de muita escassez, como eu disse, de recursos, de conhecimento, de materiais e de inovação, né? Quando eu bolei o projeto da viagem, não tinha GPS, não tinha osmose reversa, não tinha AIS, não tinha telefonia satelital, não tinha localizadores. A precisão em navegação era extremamente baixa, né, de 50 quilômetros ou mais, depende do tipo de mar, porque eu estava numa altura muito baixa em relação ao horizonte, então tinha um horizonte totalmente contaminado pelas ondas. E isso dava variações brutais no cálculo de astronomia. Dependia de um cronômetro, não tinha esses cronômetros chiques que a gente tem hoje, né? Rolex, por exemplo, não serve para nada, né? Tem 15 segundos de erro por mês. Eu trabalhei 2 anos para a Rolex. Olha. E ganhei um baita no Rolex que eu não tenho coragem de usar. E eu falei para eles um dia, para o
presidente lá na Suíça. Eu falei, olha, é lindo, o relógio é uma obra de arte, mas não presta para navegação. Eu preciso trabalhar com um atraso no máximo de meio segundo por mês. Olha. Por mês. Cada segundo são 4 milhas, 7 quilômetros de erro no meu cálculo. Não dá para trabalhar com uma joia que atrasa 1 minuto por mês. Filho, lixo, né? Então, era um período de vários tipos, onde a gente convivia com vários tipos de escassez. E eu acho que foi exatamente a escassez que fez com que eu fosse cuidadoso na questão de custos, de materiais. Eu tive hoje cedo visitando o barquinho, ele está na casa onde eu morei, na cidade de Paraty. Eu restaurei um sobrado muito antigo, de 300 anos, eu restaurei e abri um buraco no salão principal desse sobrado e fechei depois. Não tem como sair. Agora não sai mais de lá. Não sai mais. Eu vi ele em São Francisco. No passado. Hoje o barco que está em São Francisco é uma réplica. Uma réplica que o IFAM fez. Legal. Com o mesmo construtor do meu barco. E quando eu olho para o barquinho, eu penso, nossa, mãe, eu usava fechadura de esquadria, aquela bem vagabunda. Mas eram soluções... Funcionava, né? Tudo funcionou. Não teve nada que... Eu não tinha dinheiro para comprar uma vigia Goyot francesa, uma britânica, não sei o quê. Fui num usineiro de policarbonato que mexia com aquários, e ele me fez uma gaiota igualzinha. Aquários? Botou uma borracha de geladeira que eu comprei lá numa travessa da São João e funcionou. Então, eram ideias muito simples, mas todas foram muito eficazes. Bacana. Isso é legal ver, né? Porque a gente fala muito de inovação pensando sempre em algo novidade, uma tecnologia nova, e muitas vezes não tem praticidade, né? Tem que ser aquilo que funciona. Eu gosto de usar uma expressão que a gente talhou ao longo dos anos. Às vezes o grande desafio não é pôr tecnologia, é tirar a tecnologia. É chegar na solução eficiente, no não desperdício, no respeito com os materiais, né? Outra expressão que eu gosto de usar é assim, eu sinto a dor das coisas. Assim, eu não ligo para dinheiro, essas coisas, mas eu não gosto de desperdiçar material, ou de usar um material que depois a gente simplesmente descarta depois de um uso efêmero. Então eu gosto de ter materiais duráveis, acessíveis, confiáveis e simples. E eu acho que a gente ficou mestre nisso, porque a gente acabou misturando o conhecimento acadêmico de quem projeta os barcos mais modernos do mundo, engenheiros famosos, e também a gente mistura uma outra forma de conhecimento, que é o conhecimento autóctone, do cara que vive numa praia remota do Ceará, que fez barco com as próprias mãos, seguindo uma receita que vem há gerações, que ele nem sabe quando começou, mas esse cara tem uma sabedoria inata impressionante. Ele não tem instrumentos, ele sai para alto mar até perder a costa de vista, e ele sabe exatamente para onde ele vai voltar. Ele tem uma sensibilidade eu tenho um reloginho todo moderninho, sueco aqui, não sei o quê, que mede a pressão barométrica, eu sei quando na Antártica, quando o tempo vai encrencar, porque depende da velocidade barométrica de queda. Esse cara sente isso na pele, então ele sabe que vai entrar uma trovoada e volta antes. Ele sente. Então, eu virei especialista em misturar essas formas de conhecimento, coisa que os meus colegas, nem concorrentes são, mas franceses, ingleses, alemães, australianos, não têm. Eles fazem um projeto bacana, pegam um patrocínio acadêmico de um banco, mandam fazer o barco num estaleiro, sobem em cima e velejam bem pra caramba. Mas eles não passaram pelo processo. E eu acho que com os anos essa foi a diferença, o que me permitiu fazer viagens tão difíceis, quase que sorrindo. Eu não dou sorriso muito facilmente, né? Principalmente nas máquinas fotográficas. Não consigo rir para uma máquina. Mas eu acho que essa experiência de conviver com o processo foi muito relevante para as viagens. Legal. Meus amigos, nós sabemos que a alocação de capital é uma das formas críticas de traduzir a estratégia corporativa em ações. Mas alocar e realocar capital dentro de um portfólio de investimentos sempre é um grande desafio ainda para a maioria das empresas.
Para trazer maior eficiência a esse processo, a Prosper desenvolveu o Teams Ideas, uma solução completa de gestão estratégica de portfólio de investimentos que adota as melhores práticas de gestão de CAPEX para garantir a governança, transparência e alinhamento estratégico ao portfólio. Desenvolvido por uma empresa com mais de 29 anos de experiência no mercado corporativo, a Prosper já foi reconhecida pela Microsoft por 6 vezes consecutivas como um dos melhores parceiros da América Latina em soluções de gestão de projetos e gestão de portfólio. O Teams Ideas é a solução adotada por grandes empresas no Brasil e no mundo, e você pode conhecer mais sobre essa solução clicando no link aqui na descrição desse episódio. E eu fiquei com uma curiosidade, né? Você comentou de novo a questão da navegação na travessia remo. Eu estava escutando também uma outra entrevista sua que você fala da dificuldade. Você está muito próximo, né? Está muito baixo para enxergar o horizonte. Vai passar dias nublados, tempo fechado. Como é que você sabe para onde remar? Você acordou de manhã, né? Você comentou que você saía até quando estava escuro ainda, né? Para começar o remo. E como é que você sabe para que lado ir? Eu lembro que você comentou também em outra entrevista que a bússola não te ajuda muito ali naquele momento. Não, você tem vento, tem corrente. Eu tinha uma bússola de dupla face, que me permitia ler os graus de dentro do barco, quando eu estivesse dormindo, e de fora também. Mas ela foi de muito pouca serventia, porque, na verdade, o que eu fazia era sempre mitigar as perdas. Sempre. Então, eu nunca remei efetivamente na direção do Brasil, na direção da Praia da Espera. Eu falava, uau, o vento está vindo com força de sudoeste e está me jogando para nordeste. Então, eu tenho que compensar as perdas. Então, eu tenho que fazer uma rota noroeste para compensar, porque a tendência, se eu simplesmente aproveitar o vento e for seguindo, de repente eu posso ficar numa posição difícil de corrigir. Porque o meu potencial de interferência na propulsão era muito pequeno em relação à força dos elementos em volta. Então eu estava sempre compensando perdas de direção. Muita gente não entendia porque, mas por exemplo, eu falei com um baiano que trabalhava no navio da Petrobras, falei durante acho que 90 dias com ele, nos 100 dias. E ele era navegador e rádio operador do Felipe Camarão, um navio gigantesco da Petrobras. E ele entendia isso. E ele falava, Amir, você vai entrar numa corrente muito forte de sueste agora, você não pode escorregar muito para o norte. Tenta compensar, tenta passar a oeste da ilha de Santa Helena. Faz o esforço, se o mar estiver calmo, se não tiver vento, não vem na direção da Bahia. Vai na direção do Espírito Santo, para compensar, porque o vento vai voltar a ser de sueste. Então, ele entendia essas correções, digamos, estratégicas da rota. Legal. E eu tinha, teoricamente, estudado o percentual de ocorrência de ventos do quadrante tal, e o percentual de intensidade, o percentual de tempestades, para aquela coordenada de 5 por 5 minutos de latitude e longitude. Então, eu estava bem preparado, mas eu era totalmente ignorante. E eu acho que esse cuidado, assim, de ouvir quem entende, foi muito importante para o êxito do projeto. Legal. Esse é outro tema importante, assim, para a gente comentar, né, de uso de experiências passadas. Eu lembro, para mim foi muito marcante, a gente conversou antes, né, eu tive no primeiro Congresso de Gestão de Projetos do Brasil, o Congresso Brasileiro, que foi em Florianópolis em 2006, teve a sua palestra no primeiro dia. E para mim aquele evento foi um marco, porque eram profissionais do Brasil inteiro pela primeira vez, né, num congresso nacional, com várias palestras e tudo. Então, para mim, profissionalmente, eu olhei aquilo e falei, poxa, eu posso aprender a partir de tantas pessoas, eu tenho que aproveitar mais esses eventos, participar mais, compartilhar a minha parte. Era o evento da ACE também? Não? Era o evento do PMI, que é de gestão de projetos, mas muito semelhante ao evento que a gente estava hoje, né? E que pega profissionais de gestão de projetos aí de diversas áreas, construção, TI, automotiva, né, do Brasil inteiro. E para mim me abriu muito a cabeça em relação a onde buscar fonte de conhecimento para poder melhorar nos meus projetos, né? E até lembrei que nessa apresentação você comentou que, né, passava por Florianópolis com o veleiro a caminho da Antártica, levando pessoas e tudo, e as pessoas queriam parar em Florianópolis e não tinha infraestrutura
para você poder Nossa, aportar lá. Não sei se mudou alguma coisa. infelizmente não mudou. Não. E aí, no dia seguinte, o congresso era de 2 dias, tinha um repórter que estava acompanhando o evento e saiu num dos maiores jornais lá de Santa Catarina uma manchete em letras garrafais, assim, eu não esqueço até hoje. Era uma foto de você palestrando e assim, Amir Klink, 2 pontos, está tudo errado com Florianópolis. Né? E daí falava do congresso, mas quem falou que não tem de parar o veleiro e tal. Mas voltando à questão de buscar fontes de conhecimento, né? Você usou muito o que a gente chama, né, na gestão de projetos, de lições aprendidas. Você aprendeu com os outros, né, como é que eles fizeram suas travessias ou tiveram seus desafios, tiveram seus problemas para poder fazer os seus projetos. Como é que isso te ajudou? Assim, como é que você enxerga essa importância de ter trazido, né, lições daquilo que os outros passaram? Porque quando você se lançou a remo no oceano, foi pela primeira vez. Quando você foi invernar na Antártica, foi pela primeira vez, né? Quão importante foi aprender com o que os outros passaram antes? Bom, eu gosto de ouvir mais do que de falar, embora eu seja convidado insanamente para falar esse ano. Acho que eu vou completar, acho que 3.000 palestras. Isso de acordo com a nossa contabilidade, porque tem as que a gente faz pro bono, para escolas e não sei o quê. Uhum. Mas eu gosto muito de ouvir. E eu acho que eu descobri, assim, a importância de ouvir andando com essas canoinhas meio vagabundas lá em Paraty. Porque eu, com 10 anos, comprei uma canoa que era uma canoa de referência lá. Uma canoa que se chama Max, de um pescador chamado Iraci. Ele tinha uma baleeira que se chamava Janaína. E ele tinha a canoa mais bonita de Paraty. Eu era um moleque chato e eu fiquei infernizando ele, porque ele não usava a canoa, ele só usava para ir da poita dele até a praia. Uhum. É uma missão inglória para uma canoa. Pois é. E depois eu fiquei sabendo que essa canoa foi desenhada por um cara que era muito famoso entre os pescadores, que era o Mané Santos. Era como falar se você tem um carro one-off do Pininfarina, por exemplo. Desenhado. Um design, né, uma marca registrada. Os pescadores sem dentes na boca e nem bem alfabetizados, eles tinham essa noção do valor do design. Olha. Eles falavam, puxa, mas essa canoa é do mestre Mané Santos. Não é qualquer canoa. Você tem uma obra de arte nas mãos. Quer dizer, eles enxergavam o lado artístico. E isso foi muito importante para eu começar a desenvolver essa, digamos, sensibilidade para entender as diferenças de feitio, de estilo. Depois eu morei muitas vezes em lugares de mata, sempre gostei muito de mata, e eu fui aprendendo a identificar todas as madeiras. E identificar as árvores, cedro rosa, jequitibá, calbi, goiti, taruã, essa guaporuvu é porcaria, madeira branca, não sei o que mais. Só pensando que canoa que dá para fazer com aquela. E hoje não mais, não lembro mais, mas houve uma época em que eu estava virando quase aquele Harry Lorenzi lá, o maior especialista de árvores brasileiras lá, que tem vários livros incríveis publicados, né? Acabei de comprar um livro dele agora, das palmeiras do Brasil. É maravilhoso o livro, porque ele tem 2 capítulos. Tem um capítulo das palmeiras introduzidas, né? E das palmeiras nativas brasileiras, que eu não conhecia. Tem várias espécies que eu gostava e que descobri que não são nativas, são exóticas, né? E eu acho que isso ajudou também. Então, de repente, eu conseguia conversar com um velho mestre canoeiro, assim, falando, mas a madeira do banco não pode ser essa, porque ela vai rachar. O jequitibá, às vezes, racha depois de 7 anos, né? Olha. E, filho, como é que você sabe disso? Eu falei, porque eu tenho uma canoinha que é feita de calbi. Calbi é uma madeira que não boia, você sabe? Ele falou, como é que você sabe? Porque eu tenho uma canoinha de calbi e ela não boia. Virou, tchau. Você vai junto com ela. Ou seja, ela tem uma densidade específica acima de... Se ela encher d'água, vai embora. E isso virou uma curtição. Eu nunca imaginava que eu ia adentrar o mundo dos navegadores. Que, enfim, não sou conhecido publicamente no Brasil, mas no meio dos navegadores franceses, que são os top do mundo hoje, o pessoal tem um baita respeito pelo trabalho que a gente faz.
E como que você pegava, né? Fazia uso dos relatos de viagens anteriores para poder dizer assim, não, aqui eu preciso fazer alguma coisa diferente para enfrentar esse tipo de dificuldade? Como é que buscava referência? Primeiro, através dos livros, dessa coleção Mar e Aventuras, que eu virei fã da coleção. Depois, o fato de ter morado em Paraty, cada vez que vinha um barco francês, todo mundo ficava em pânico, porque ninguém fala francês em Paraty. Aí eles me chamavam para ir lá, ver o que o cara quer, não estou entendendo, está falando óleo. E aí eu acabei conhecendo alguns dos protagonistas de livros que eu já tinha lido. Olha. E aí os caras ficavam surpresos. Mas quem é esse moleque? Aqui, no meio do nada. No meio do nada, falando francês, brasileiro falando francês. Eles ficavam... E aí eu começava a me corresponder com eles e perguntar, mas tá vindo do Japão com esse barquinho enferrujado? Quanto custou esse barco? Ele falava, nada, foi eu que fiz. Fiquei 10 anos fazendo no quintal de casa. E aquilo foi fascinante para mim. Eu falei, meu Deus, é possível? É possível. Não precisa ser milionário para... E volta e meia aparecia em Paraty um barco de luxo, ou eu ia às vezes em Guarujá, Santos, tem o Yacht Clube de Santos, no Guarujá, e era muito triste olhar para aqueles barcos maravilhosos, que nenhum deles tem história, nenhum navegou, nem nunca vai navegar. Nenhum foi para Noronha, nenhum. Sai 2 vezes por ano no final de semana. E de repente eu falava com o seu Zaú, que morava no... vizinho da casa na cidade, no bairro histórico, seu Zaú, Dona Maria, a mulher dele, trabalhava na nossa casa. Ela era cozinheira em casa, fazia a limpeza, e o seu Zaú era um mestre canoeiro que trabalhou em canoas que eram tão grandes de um pau só, que em pé, dentro da tora de madeira, ele não enxergava o mar. Olha. Eram canoas de quase 1,80 m, 1,90 m de boca. E ele navegava com essas canoas de Paraty para Angra, de Angra para Ubatuba, de Ubatuba para São Sebastião e Bertioga. Fazia de Angra dos Reis até Bertioga. Canoa. E muito barco bonito que está parado lá nunca fez isso, né? Nunca fez. Eu tenho uma marina hoje que tem quase 300 barcos, e tirando meia dúzia de barcos de alguns clientes legais, como o Júlio Lucchesi, né, que acabou de atravessar o Atlântico 2 vezes agora pela enésima vez, assim, a maioria dos barcos que estão lá são barcos tristes, né, porque não tem história para contar. Hoje eu falei de manhã com o seu Ari, que foi o primeiro cliente do estaleiro nosso, quando a gente montou o estaleiro, e ele era um comandante da TAM que ganhava uma merrequinha, né? A TAM sempre pagou muito mal. E como eu contei na palestra, a gente fez um barco de um valor expressivo de quase 2 milhões, mais de 1,5 milhão, para um cara que tinha um salarinho de motorista de caminhão. Mas o nosso cálculo físico-financeiro para ele era o mesmo problema que eu tinha, só que com passou pela mesma uma encrenca maior. E ele terminou. O maior orgulho que a gente tem hoje é que todos os clientes nossos chegaram ao fim do processo. E aí você vê que o desafio de verdade não é enfrentar as ondas no meio do Índico, mas é passar por esse processo terrivelmente tempestuoso num país economicamente instável como o nosso, de chegar ao fim do projeto em termos de sustentabilidade econômica. A conta conseguir finalizar. Tem que fechar. E aí eu lembro dos amigos que se lançaram em projetos de barcos revolucionários e desistiram, porque depois de 10 anos o cara cansa. Ou caras que concluíram o projeto, mas cometeram algumas discrepâncias técnicas no projeto. Copiaram uma solução. O cara que projetou o meu barco vermelho, o primeiro barco que eu usei para ir para a Antártica, ele não fala comigo até hoje, porque eu descobri, comparando um projeto de um barco francês, no qual eu tinha sido tripulante, e esse barco francês tinha um leme muito maior do que o leme do barco que esse Roberto Cabinho de Barros, né, Roberto Barros do Rio, fez para mim. Eu falei, escuta, se o seu leme é menor e o leme do barco francês ainda era insuficiente, eu quero refazer o projeto especificamente do leme. E aí eu contratei esse engenheiro que desenhou o barquinho a remo,
porque ele é um cara extremamente técnico, chato, nunca largava, não tinha computador naquela época, HP 440, não lembro mais. E ele se dedicou, ele acho que gastou umas 2.000 horas só para desenhar um leme que fosse potente e leve, porque tinha que ser leve para funcionar um piloto automático. Então não adianta fazer um leme poderoso com uma baita uma eficiência hidrodinâmica se ele se torna pesado para o piloto. E para uma viagem dessas eu dependeria de um leme de vento, que é um piloto automático não eletrônico, ou de um piloto eletrônico, eletroeletrônico. E ele não pode ser pesado, o leme. Sim. E aí eu optei por soluções muito radicais. Eu falei, eu quero a cana de leme externa. Não quero embutida, porque fica bonitinho. Perdão. Eu quero o leme totalmente externo. Mas por quê? Eu falei, porque a parte de obra morta do leme, ou seja, da parte que fica fora da água, ela é muito mais poderosa estruturalmente e leve do que um eixo maciço. Para eu pôr um leme suspenso embaixo do barco, primeiro, ele é muito frágil. É feio de doer, mas é extremamente... E quero ele compensado, quero 18% de compensação. Ou seja, quero 18% da área avante do eixo de rotação do leme. E essa foi outra solução. Então, o barco mais delicioso de comandar que eu já usei na minha vida é esse. Nunca achei um... Ele vira quase no eixo. Olha. O leme é levinho, super seguro. Durante o inverno eu podia com 2 pinos, amarrava uma cordinha e tirava os 2 pinos e soltava o leme. Soluções que fazem toda a diferença para o uso que a embarcação está sendo feita, né? E às vezes em projetos a gente passa de maneira meio que automática em algumas soluções, copiando coisas que já foram feitas e depois você vai conviver por anos com aquela solução ali que é... Até a parte de custo, por exemplo, na época, como eu disse, eu era totalmente ignorante, fiz a besteira de pintar o barco de vermelho. Porque todo mundo fala que vermelho é a cor que mais se destaca no manto branco da Antártica. Hoje não pinto barco nenhum. O piso antiderrapante é muito importante para um barco quando você faz as manobras em solitário, porque você sai correndo o tempo inteiro para frente, para trás, com o barco adernado. Então, o antiderrapante é uma função extremamente importante para as manobras do barco. Só que o antiderrapante que tinha no mercado, se chamava Threadmaster, era feito na França e custava $250 uma placa de meio metro. Nossa. Falei, não sem dá. chance. Não dá. Adoraria ter um Threadmaster, porque ele tem uma mistura de borracha com concreto e lamilhas de aço. Aí a gente descobriu o EVA da indústria calçadista lá de Franca, que eu comprava uma placa com 2 metros quadrados por R$15. 12. Que foi a solução. E aí o que aconteceu? Porque na França tem muito cara Durango, né, viajando pelo mundo. Os caras que viajam de verdade não são milionários. E aí eles viam na Antártica, pô, mas que material é esse? Que bonito. Eu falei, eu tenho umas placas, quer levar uma para experimentar? Os caras vinham de Ushuaia ou da França até o Brasil para comprar. Para ir lá na Rua do Gasômetro ou em Franca comprar o EVA. É o que você falou antes, né? Uma inovação trazendo um uso prático muito mais barato, tão eficiente quanto, né? Às vezes até melhor. Legal. E falando sobre gestão de riscos, que como eu falei no começo, né, para quem trabalha com projeto, planejamento e riscos andam junto, e quando fala de viagens onde você está sozinho, onde você tem uma complexidade, né, de todo o ambiente e tudo mais, não dá para não falar de riscos. Como é que mudou essa percepção na tua carreira da primeira viagem para as últimas, assim? Como é que era para você encarar os riscos da primeira travessia a remo, depois para a invernagem, a circunnavegação? Mudou alguma coisa? Você foi ficando talvez mais arrojado, mais conservador, ou era igual, só o desafio é diferente, eu preciso planejar diferente? Como que na tua cabeça funciona essa questão de como que eu vou encarar o risco de uma empreitada dessa? Eu podia dar uma resposta super chique aqui, elegante, com um monte de citações teóricas, não sei o quê, mas eu acho que o que me protegeu mais no começo foi a ignorância mesmo. Olha. Eu era ignorante.
Não tinha noção do que era uma onda com 10 metros de altura. A história das capotagens, para mim, foi uma história muito marcante no projeto. Porque o barco, eu não contei na palestra, mas o barco capotou 3 vezes. E depois da segunda capotagem, eu fiquei eufórico, porque eu cometi um erro de preparação. Eu tinha um barco que foi projetado para capotar, ele já estava abastecido em São Paulo, pronto para eu mandar ele de navio para a África do Sul, e eu nunca testei esse barco. Ah, não testou? Não testei. Era parte do meu plano testar o barco. Aí eu falei, caramba, testar na represa de Guarapiranga, a densidade da água doce é diferente da água do mar, não vai ser um resultado confiável. E para testar no mar me deu medo. Falei, caramba, e agora? Eu estou num ponto de engajamento onde eu não vou voltar para trás. E eu falei, quer saber? Eu vou testar na viagem. Eu nunca falei sobre isso, nem escrevi. mas era a minha grande preocupação. E a primeira semana foi muito dura no mar. Logo de cara eu tomei um capotaço impressionante. Eu lembro que a saída foi tensa, né? Vocês quebrou uma antena e tal. Bati num outro barco que foi me acompanhando. Eles quase afundaram. Nossa. Você saiu de madrugada, né? Eu saí de madrugada e fui até Dias Point, uma ponta onde o Bartolomeu Dias erigiu um marco, uma quina portuguesa, né? Que é outra coisa incrível, né? Eu comecei a estudar com outros olhos a história dos portugueses. Uma nação minúscula, pobre e ignorante, que em menos de uma década comanda os mares do planeta. Isso é uma coisa que a gente não estuda. Viraram donos do Índico, cobravam pedágio. Todo mundo fala do Vasco da Gama, dos irmãos dele, eram uns facínoras. Eles entravam em Calcutá, entravam nas cidades à beira do Oceano Índico e de cara degolavam 40 pessoas, penduravam em postes as cabeças só para mostrar quem eles eram. E aí eu nunca entendi como é que 3 ou 4 embarcações portuguesas pequenas conseguiam dominar uma cidade que nem Melinde, Calcutá. Como? E a minha conclusão, recentemente, é que eles tinham uma velocidade de recarga dos canhões dos navios portugueses muito alta. Que um canhão em terra levava um longo tempo para ser recarregado, enquanto isso os portugueses, com poucos barcos, fustigavam cidades e fortalezas colossais e dominavam, simplesmente dominavam. Então, em uma década, Portugal construiu um empreendimento global sem precedentes na história da humanidade. Dominando o mar, né? E isso é fruto do trabalho da, entre aspas, Escola de Sagres, que eu acho que não era uma escola física, era um movimento de conhecimento, onde primeiro eles aprenderam a calcular a latitude pela passagem meridiana do Sol, ou seja, pelo meio-dia verdadeiro, que é o único instante astronômico do astro Sol, em que você pode medir a altura dele e ele para. De manhã o Sol nasce no leste, ao meio-dia verdadeiro ele para por alguns 70 segundos, 60 segundos. E essa altura do Sol, quando ele para, é o único momento que você não precisa do cronômetro, do tempo, da variável tempo, em astronomia. E quando você diminui essa altura corrigida da declinação do Sol, você diminui esse valor de 90 graus, é a latitude. Ou seja, eles só puderam navegar com precisão em longitude quando surgiram os primeiros cronômetros marítimos, com o Cook, o H4 lá do Harrison. Mas os portugueses estimavam muito bem a longitude por outros processos, um processo lunar, mas a latitude eles calculavam com muita precisão. Olha. E aí dominaram. Então, esse conhecimento científico, digamos, técnico que eles tinham, do cálculo da latitude, o conhecimento dos movimentos circulares dos oceanos. O Atlântico Norte vira com os ponteiros do relógio. E o Atlântico Sul, eles concluíram, por dedução extremamente correta, que o Sul viraria ao contrário. E aplicaram essa conclusão no Pacífico depois.
Pacífico Sul vira no sentido anti-horário, Pacífico Norte no sentido horário. E é por isso que as viagens iam e voltavam por caminhos diferentes. Então, não é verdade que Cabral descobriu o Brasil. Ele já conhecia perfeitamente o Brasil. Ele já conhecia a latitude do Monte Pascoal. Tanto é que ele manda o Pero Vaz do último lugar onde, em abril, sabe-se que ainda tem vento do quadrante sul. Como ele sabia isso? Pois é. Qual era o problema deles? Era errar o Cabo Calcanhar na Paraíba e entrar para o litoral do Ceará. Então, várias viagens de portugueses devem ter cometido esse erro, e aí do Ceará só tem um caminho: contornar todo o Atlântico Norte e voltar para Portugal. Por que eles sabiam desses rodeios? Por causa da ocupação dos Açores, que os portugueses navegavam com barcos que não orçavam, ou seja, não andavam contra o vento, e navegando com uma coragem incrível, né? Porque eles estavam navegando para o precipício. Né? Pois é, não sabia o que tinha no horizonte. Total desconhecido. E descobriram os Açores, mapearam com vários erros de longitude, mas com latitudes muito precisas. E quando eles queriam voltar dos Açores para Portugal, como que eles faziam? Continuavam navegando rumo ao desconhecido, em direção à América Central, até descobrirem que o mar faz uma volta. E essa foi a razão pela qual Camões, quando ainda não tinha concluído os Lusíadas, foi preso, porque num dos cantos dos Lusíadas, que inclusive naufragou, Camões perdeu um olho e naufragou no Camboja. Imagina, os portugueses com os originais dos Lusíadas embaixo do barco, nadou. E veio num outro barco português até Portugal. E claro, ele não era um cara burro, era um super intelectual. Ele percebeu que os portugueses dominavam um conhecimento que os espanhóis nem desconfiavam, que eram os grão-rodeios, os grandes rodeios do mar. Ou seja, os oceanos dão voltas. E no Oceano Índico, essas voltas não funcionam. Não? Não, porque não tem um Índico Norte. Então, as engrenagens meteorológicas não funcionam. O que tem? Tem o período das monções. Então, tem épocas do ano em que os ventos se alteram. Olha que interessante, né? Você entendeu o contexto para conseguir fazer a tua empreitada, o teu projeto, a tua rota, né? Que faz toda a diferença. Então é que eu falo nos 100 dias bastante sobre o negócio dos portugueses. É fascinante. O único brasileiro que entendeu isso e escreveu muito sobre isso é um cara que eu tive o privilégio de conhecer, que eu lamento não ter embebedado ele, arrancado umas 10 horas de fala dele, que era um almirante da Marinha lá do Rio de Janeiro, chamado Max Justo Guedes. Um grande historiador, um grande intelectual, um cara incrível, baixinho, pequenininho, mas um cara de uma cultura impressionante. Escreveu vários livros muito interessantes sobre as navegações portuguesas. Legal, interessante mesmo. Eu passei um ano morando em Benguela, em Angola. Nossa. Em 2007. Um ano. A gente fez projeto lá para o governo e tudo mais, e aí depois que fui descobrir que a corrente que sobe chama corrente de Benguela, né? Corrente de Benguela. Água fria pra caramba, a gente queria mergulhar, as praias eram bonitas, mas a água era muito gelada, então... Se chama upwelling, é uma ressurgência fria que provavelmente vem da Antártica pelo fundo do Atlântico e sobe ali na altura de Benguela. E era estranho, porque estava num lugar super quente, queria aproveitar uma praia, né? Não podia mergulhar. Amir, um outro ponto que a gente tem com muita importância dentro dos projetos é a formação dos times. Você, no começo, ficou muito conhecido pelas suas viagens solo, que você já falou várias vezes que solo era quando você estava executando, porque você tem um exército de pessoas que trabalhou para que aquilo acontecesse. Mas depois você passou a fazer viagens com tripulações, inclusive a circunnavegação você repetiu com uma tripulação de 5 pessoas. E como é que foi isso para você? Assim, a gente tem casos, pegando a nossa parte técnica, que muitas vezes você tem um profissional que tecnicamente ele é muito bom, e aí daqui a pouco, por ser tecnicamente muito bom, ele acaba sendo promovido a gestor.
E aí você normalmente tem 2 cenários, né? Ou ele vai muito bem porque ele consegue delegar, consegue treinar outras pessoas, formar um time. E tem casos onde, infelizmente, a pessoa não se adapta ao papel porque ela está acostumada a fazer. Então, ou ele pode microgerenciar, ou ele pode querer tomar o trabalho para fazer por conta própria, porque ele sabe que aquilo ele faz melhor do que se esperar o outro fazer. Enfim, como é que foi para você essa experiência, né, de ter tanta já bagagem nesse ponto da tua carreira? Em carreira solo e daqui a pouco ter que dividir, né, as funções e criar times para esses projetos. O pessoal que olha de fora fica impressionado assim, com a execução das viagens, né? Com o fato de estar sozinho, oceanos diabolicamente tempestuosos, mas o fato é que para chegar em cada começo de uma viagem dessas, eu passei por um processo onde eu tive que formar pessoas competentes. Eu não sou um gênio, mas eu tenho uma vantagem em relação a um projeto de uma usina de refino, sei lá, que o mar é um ambiente que fascina. Então, as pessoas ficam ou com medo, se emocionam, E era muito fácil convencer pessoas a entrar nessa equipe. Aí eu passei por 2 cenários interessantes. Eu acabei juntando pessoas incrivelmente competentes. E outros que eram líderes natos, assim, que eram caras que faziam uma equipe funcionar. E aí eu percebi que, às vezes, o cara extraordinariamente competente, ele não é o cara apto a conviver com o outro, ele quer fazer tudo. É o caso de um cara que viajou comigo umas 10 vezes para a Antártica, participou da circunnavegação. Na circunnavegação com tripulação, tinha 3 tripulantes que não fizeram nada. E 2 que tocaram o barco. Foi eu e esse cara, o Flávio. Só eu e ele. Os outros não fizeram nada, não deram um nó, nada. Podia ter levado, não levado, não faria diferença nenhuma. Mas esse cara, que é super competente, que trabalhou comigo, acho que, sei lá, 14 anos, ele não pode trabalhar em equipe, porque ele quer fazer. Ele é um fazedor. Ele quer mostrar como se faz. Ele vai lá e faz bem feito, de um jeito que um gênio não vai conseguir fazer. Ele fazia isso com tudo, com elétrica, mecânica, hidráulica, pneumática, eletrônica, com tudo. E pior, ele cozinhava melhor do que Também. do que o chefe de cozinha famoso de São Paulo. Lavava uma louça que era uma maravilha. Acordava de manhã para já deixar a pia limpa para poder começar os trabalhos do café da manhã. Assim, ele tinha essa habilidade, mas ele nunca funcionou dentro de uma equipe. E aí você vai construindo alguns conceitos, né? E eu fui percebendo que, na verdade, o cara é importante para uma equipe. Claro que é importante ter um talento mínimo, mas o líder verdadeiro de uma equipe não é o cara que vai mostrando o caminho na frente e gritando, vem por aqui. É o cara que vai atrás e faz com que o grupo chegue. E essa era a grande diferença, né? Um personagem famoso da história, da fase heróica da história antártica, que era o Shackleton. Ele era muito pouco competente para navegar, lufas, era um atrapalhado. Mas ele tinha o dom de engolir caras muito difíceis, às vezes até perigosos, para fazer com que todos chegassem. E ele entrou para a história por isso. Pois é. Nenhum projeto dele deu certo e ele entrou para a história como um mais bem-sucedido explorador polar. Não, aquela história é fantástica, né? Outro livro que você pega e não consegue largar porque é desgraça em cima de desgraça em cima de desgraça e os caras saem de lá e ele não desiste até ele, né, resgatar todo mundo e levar de volta. E uma coisa que sempre ficou na minha cabeça, como é que o Endurance foi esmagado e o seu veleiro repousou no gelo tranquilo? Porque o meu veleiro era pequeno, extremamente forte, casco de alumínio grosso, então eu tinha uma embarcação muito menos sensível à ação de pressão do gelo. E a realidade é que o congelamento, digamos, não é estático, o congelamento pacífico do mar, ele não causa dano nenhum. Porque quando você pega essa garrafa aqui e coloca no gelo com peso dentro, você aumenta a pressão e, portanto, você eleva a temperatura de fusão do gelo. E depois de um tempo, ela vai voltar para a linha d'água original. Então, o gelo pode comprimir, levantar o barco, mas com o tempo, esse barco vai entrar no gelo. A pressão eleva a temperatura de fusão.
Ele vai derretendo aos pouquinhos na interface ali com a embarcação. E nem aquela experiência na escola, não sei se você fez isso com a barra de gelo que você atravessa com um arame. Com arame, isso. O perigo, isso eu percebi depois quando comecei a fazer análise de risco, mas não no modo como você já estava lá, né? Eu percebi que não é a pressão do gelo contra o casco, é a fratura do gelo do entorno. Porque a fratura do gelo muda a posição e pode criar ângulos contra o casco. Ou talvez esses ângulos sejam inofensivos, mas pode criar ondas de pressão, onde de repente uma placa de 1 metro e pouco de espessura, a pressão é tão violenta que uma placa levanta contra a outra e ela pode tombar de 10 metros e esmagar meu barco. Eu fiquei impressionado uma vez, eu fiz a trilha lá em Torres del Paine, na Patagônia, e aí a gente no primeiro dia vai ver o glaciar e tudo mais, e tem um lago, né, que é a saída do glaciar, e tinha uns icebergs lá, né, uns blocos de gelo, e aí na hora que a gente estava passando, parou para tirar foto e tudo, tinha um desses blocos e ele partiu, uma parte dele, né, quebrou e deslizou. E quando isso aconteceu, por conta do balanço de massa, a outra parte capotou. E aquilo me deixou de boca aberta, porque assim, primeiro que a parte que a gente enxerga em cima é muito menor, né? E segundo que foi de uma rapidez, uma violência tão grande que se tivesse, né, naturalmente não tinha nenhuma embarcação ali, mas é muito rápido, né? E ele virou de ponta cabeça. E aí aquele gelo todo espalhando em volta e ele seguiu, mas foi muito rápido, assim. A gente, por pouco não perdeu, e é interessante ver como um pedaço que se descolou, né? Não era tão grande assim. E daqui a pouco aquela massa inteira vira. Imagina você passando no meio deles. Que nem foi na Antártica. Foi na segunda volta ao mundo, a gente achou um bloco de gelo que tinha 50 metros de altura, não 40, e 178 quilômetros no maior comprimento. 178 quilômetros. Quilômetros. Meu Deus. Quase um estado de Sergipe, sei lá. Flutuando. E esse bloco a gente viu em 2 temporadas. Primeiro vimos ele com quase 180 quilômetros. E no ano seguinte a gente encontrou mais um pedaço dele. Mas aí já muito menor, porque ele vai fraturando. Né? Legal. E o que fazer quando o plano não sai tão certo? Né? Alguma coisa, alguma solução que você definiu, pensou e de repente chegou na hora de fazer, poxa, não está funcionando, como é que você enxerga a situação e sai do outro lado? Eu acho que precisa ter humildade e rever o plano. Eu acho que essa persistência cega, às vezes meio burra, ela é muito perigosa. Então eu errei. No primeiro projeto do barquinho a remo, a ideia do barco encapotava era uma idiotice completa. Eu parei o projeto, perdi todo o dinheiro que eu tinha. Você já tinha começado a construir o barco? Já tinha, ia construir errado. E esse engenheiro me convenceu, falou, não, Amir, temos que fazer um projeto diferente. Então, eu acho que assim, tem que ter humildade de rever quando não está dando certo. Como eu disse, é importante ter o foco lá na frente. E também é importante saber que a gente nunca vai conseguir definir exatamente o caminho que a gente vai fazer. E a navegação é, na prática, uma metáfora disso constante. Porque você está sempre revendo o ângulo, puxa vida, eu vou mais perto da América do Sul, vou mais perto das Malvinas, aproveito para acelerar agora, mas aí eu vou pegar uma frente de cara lá embaixo, vamos com cuidado esperar a frente passar para o outro lado. Então, assim, você vai sempre analisando o contexto, as circunstâncias, e é muito comum a gente rever. Isso é bacana porque precisa ter uma persistência muito grande para conseguir executar, como você contou, de várias dificuldades que você passou para os primeiros projetos, né? Mas tem que reconhecer também quando, puxa, aqui está na hora de mudar a rota, porque não vai dar certo. Aí a teimosia vira, né? Não, vou fazer assim, vou mostrar que dá certo. E aí acaba em tragédia. Sim, eu viajo quase todos os anos para a Antártica, mais de 35 anos, mas eu gosto de viajar também para Ushuaia de carro. E eu já fiz mais de uma dúzia de viagens, umas 16 viagens de carro. E é muito legal. Às vezes eu faço com 2 carros, com amigos, às vezes faço sozinho.
E nos últimos anos tenho feito muito com as meninas, com as minhas filhas e com a Marina. E eu acabei fazendo essas viagens para a Honda, há uns anos atrás. E normalmente a Honda fornece 4 carros de linha, carro que sai da loja, não é? É preparado. Não é 4x4, com um tambor de gasolina no teto, expedição, Ushuaia, no fim do mundo, essas palhaçadas todas. E a primeira viagem que eu fiz com a Honda, a gente foi para Ushuaia. E foi uma viagem longa, e os japoneses não me conheciam. Assim, eu sou cliente deles há muitos anos, mas nunca tinha tido um relacionamento. E aí veio o diretor de estratégia, não sei o quê, de risco, pegou o roteiro que eu tinha escrito, muito simples, e transformou num documento de 200 e poucas páginas. Olha, belo plano do projeto. Com todas as técnicas lá, PMI, não sei o que. Tá aqui, ó, era o que precisava. Eu falei, nossa, mas o que é? Eu abri aquilo e tinha todas as borracharias que a gente ia passar no caminho, todas as oficinas, todos os polos de riscos, todos os passos de fronteira, o nome dos despachantes. Eu falei, nossa, mas o que é isso? Aí, Amira, você gostou? Eu falei, olha, sem querer ofender, é lindo o trabalho, todo colorido, com páginas transparentes. Eu falei, olha, é lindo de morrer, mas desculpa falar isso não é planejamento. Isso aqui é uma planilha, linda de morrer, 4 cores, mas isso não é planejamento. Como assim? Eu falei, olha, você desculpa, o planejamento a gente está preparado para mudar a rota a cada 30 minutos. Precisa de outras ferramentas. A gente tem que estar preparado não para seguir uma planilha, mas para negociar com o imprevisto. Eu não sei se vai abrir o tempo para entrar para Torres del Paine. Torres del Paine estava 28 dias fechado nas nuvens. Olha. Nós passamos um dia de abril. Opa, temos que voltar. Voltar, né? Passou por ali, não vai ver. Se a gente vai passar por Rio Túrbio, um passo de fronteira, por Casas Viejas. Pô, tem 3 passos de fronteira lá. Tem 2 que sempre estão fechados depois das 5 horas da tarde. Então, tem que tomar cuidado. Tinha greve do gás no Chile, fecharam Punta Arenas, ficamos presos em Punta Arenas. Não dá. E o japonês ficou desesperado. Falou, mas você vai mudar o roteiro? Eu falei, vai mudar o plano? No mínimo 5 vezes por dia. E nos primeiros dias foi muito tenso, porque o pessoal dos outros carros reclamava. Falei, pô, meu amigo inventou de virar para o litoral agora. Falei, pô, nós fomos na baía mais linda que tem no Chile. E não vamos parar? Descobrimos por acaso. Não, foi por acaso. Falei, quero entrar nessa estrada, porque tem um vale, um antigo rio, e eu sei que o mar aqui é translúcido. Tinha uma colônia de pescadores lá, que é a coisa mais encantadora que eu já vi no Chile. E eles foram se acostumando a essas guinadas imprevisíveis. E no final deviam estar estranhando o dia que você seguiu o roteiro. Porque assim, no final, não vamos a gente desviar chegou hoje. Na última concessionária da Honda, no dia certo, com todos os carros em ordem, não furou um pneu, não aconteceu um problema, não atropelamos nenhum cachorro, nada. Mas muito mais, né? Uma viagem muito mais rica. Muito legal. Quando você foi para a Namíbia, você levou um tempo para conseguir desembaraçar o barco lá e conseguir sair, né? E se você tivesse um cliente ou demandante desse projeto que chegasse para você e falasse assim, bom, você ia chegar aqui, né, no Brasil no dia tal, atrasou 1 mês e meio na Namíbia, agora eu preciso manter a data de chegada, né? O que você falaria para ele? Porque isso é uma situação que a gente passa quase todo dia. Precisa planejar o projeto, precisa mudar o projeto e tal, aí o famoso sponsor chega e fala assim, não, eu tentaria colocar ele a par das circunstâncias, né? Eu falei para minha mulher outro dia, estou com vontade de escrever um livro chamado Tudo para Dar Errado. Porque tinha tudo para dar errado. Poucos anos antes da travessia, eu tive um acidente de família e amputei a mão direita. Ia remar. Em Paraty. Não, era para amputar a mão. Ela saiu, ficou presa pela pele. Um advogado que me viu na Santa Casa, cheio de sangue, falou, tá louco? Vai perder a mão, tem que ir. Em Paraty não tem o que fazer. Não dá tempo de ir para São Paulo. Eram 8 horas de carro naquela época, que a estrada de Guará era de terra. Vamos para a Praia Brava. Em 40 minutos eu deixo ele na Praia Brava, na usina nuclear. Porque tinha um baita hospital lá.
Ele achou um médico super jovem, Dr. César, e o médico conseguiu, ele emendou uma tábua no meu braço, amarrou a mão nessa tábua e ele conseguiu fazer a ligação vascular, só não foi mais nada. Ele conseguiu recuperar. Foi o que salvou. Foi o que salvou. Aí amarraram a minha mão na ambulância e eu vim em 10 horas, né? Praia Brava, Paraty, Guará, Guará, São Paulo. No final operei a mão aqui em São Paulo e ficou boa. Uhum. O barco era para ter ficado preso lá. Quem salvou o barco de uma retenção alfandegária em Cape Town foram os tripulantes debaixo do navio. Então tinha a elite, que eram os oficiais, porque o navio era do governo argentino, Santiago del Estero. Então os oficiais, que são a elite, ficavam no refeitório deles, e embaixo das convés era a turma daqueles caras que já foram 90 vezes para o Japão, que ficam amarrando o container que solta e cai no mar. Eram caras que tinham muita experiência e eram muito maltratados no navio. Uhum. E eu criei uma empatia com essa parte da tripulação, que nunca falava com os oficiais, eles não podiam se aproximar. No dia em que a gente chegou em Cape Town, eles falaram, você tem os documentos do barco? Eu falei, não, porque um despachante de São Paulo ficou de mandar, eu acho que já está no escritório. Eu fui no escritório, o cara nem sabia da história. Olha. Perdeu os documentos. Aí os caras do porão do navio falaram, brasileiro, se você deixar esse barco passar aquela cerca lá, aqui não é área alfandegada, lá a área é alfandegada. Não sai nunca mais. Você perde o barco. Eles vão aprender. Como tá vendo aqueles containers lá? Tudo apreendido. Eles sabiam disso. O oficial do navio não sabia. O despachante que eu arrumei em São Paulo não sabia. Aí o que eles fizeram? Eles deram um agradozinho lá, não sei se foi em dinheiro, comida, presentes, porque eles viajavam o mundo inteiro, o tempo inteiro, para o operador de carga, que era o operador de carga do porto da Cidade do Cabo. E falaram para ele, põe isso aqui fora da área alfandegada, nós vamos tentar achar um navio que vá de Cape Town para Luderitz. E tem uma frota, tem uma companhia chamada Oranjemund, que faz cabotagem entre Angola e África do Sul. E esse navio aparece no dia seguinte. Aí os tripulantes, gente muito simples, muito simples, eles conheciam o comandante do navio, falou, nós temos um caso de um brasileiro que quer atravessar o Atlântico, ele está atrapalhado com os documentos, o barco está ali, você não acha um lugar para colocar em cima da sua carga? E eles colocaram. Só que eles iam me avisar 1 hora antes do navio zarpar, eu tinha que ficar escondido. 1 hora antes? 1 hora. Eu tinha que ficar escondido num canto do navio, olhando o naviozinho, e o comandante falou, você vai dormir na cama do prático. E foi assim que poderia... Se eu tivesse bobeado, se eu tivesse acreditando no despachante, a viagem não teria acontecido. Tinha ficado preso lá, olha só. Depois em Luderitz, aí o capitão dos portos ficou sabendo, antes de eu chegar. E falou, do meu porto, esse cara não vai sair. Não aguento mais esses loucos que vêm aqui, se atiram suicidas no mar e a gente tem que buscar os corpos depois. Custa caro para o nosso país. E como é que você conseguiu sair? Com paciência. Eu fui conversar com ele, eu falei, olha, eu falei que era capitão, sou capitão amador, né? E eu fiquei conhecido lá como Captain Clink. Só para criar um ar de formalidade, mas eu sou capitão amador, não sou capitão de verdade, sou capitão de mentira. E aí ele traduziu o meu projeto de 70 páginas e mostrei para ele, falei, olha, uma experiência de sobrevivência que eu quero fazer, eu estou preparado, não estou brincando, eu tenho água suficiente, suprimentos, me formei em astronomia, faço questão de assinar uma recusa de socorro em alto mar para não criar nenhum tipo de responsabilidade para vocês. E tudo. Eu assumo a responsabilidade. E aí ele gaguejou um pouco, depois de 30, 40 dias ele me liberou. 30, 40 dias? Olha. Aí que acontecem as incríveis coincidências, né? Porque tinha uma brasileira que morava lá, que era de Paraty. De Paraty? Ela me acolheu na casa dela, depois eu fiquei na casa de um radioamador alemão, que eu reencontrei há pouco tempo, assim, foi muito emocionante, a mulher dele. E aos poucos eu fui consertando as tempestades burocráticas, que são hoje, na minha opinião,
as mais difíceis, né? Minha última viagem para a Antártica com um barco, eu fui 2 vezes no ano passado, mas foi um ano retrasado com o primeiro barco vermelho, o veleiro. Só que é um barco que tem 28 anos, 25 anos. Hoje você não vai para a Antártica sem fazer um seguro. E eu não conseguia mais fazer seguro com um barco de 20 anos, 300 mil milhas navegadas. Já cansou de ir para lá, mas não tem nada que garante formalizar. E hoje tem um procedimento burocrático que a Marinha do Brasil é obrigada a exigir pelo Tratado Antártico Internacional, que é um inferno para se encher. Você tem que citar os nomes prévios dos lugares onde você vai, as frequências, os localizadores, os rastreadores. É um formulário assim que no fundo é completamente inútil, mas é uma exigência da indústria do turismo, que não querem que eu vá com um barco particular, eles querem que eu compre uma passagem no navio deles por $30 mil. E aí dificulta o acesso. Foi uma luta para conseguir assim, atender toda a parte burocrática. O barco já estava nas Falklands, pronto para ir para a Antártica, e a gente ainda não tinha documentação para sair. Aí saiu na base da pressão. A gente pegou um cliente nosso da Marina, que tem um monte de empresas, e ele foi na seguradora dele e falou: vocês fazem o seguro, eu mudo de seguradora. Aí saiu. E aí falou: não quero nem seguro patrimonial. O amigo não está nem aí se o barco vai afundar ou não. Eu quero um seguro de responsabilidade contra terceiros, que banque o custo de um resgate, algum dano ambiental se o barco naufragar, se tiver um vazamento. Aí a gente conseguiu. Então, essa parte burocrática, para mim, hoje é o grande pesadelo. Isso acontece, né? A gente fala tanto de projetos de engenharia, de construção também, né? Muitas vezes a gente vê a empresa atropelando a parte de engenharia em si, até suprimentos e tudo, e vai deixando a parte de licenciamento de lado, porque não, isso aí lá na frente a gente resolve, ou dá entrada, depois muda o projeto, o processo volta para trás. Então, para o projeto funcionar, isso tem que estar integrado, porque senão você parte de uma perspectiva de data que você acha que vai cumprir, mas você não considera todas as variáveis de fato, né? Então tem que entrar junto. Amir, o papo está muito bom, a gente já está no final do nosso tempo. Sempre peço para os nossos convidados deixarem dicas finais para a nossa audiência, né? No nosso caso aqui, quem está querendo realizar seus projetos, sejam sonhos pessoais, sejam sonhos profissionais, né? Que dicas finais você deixa para a nossa turma? Eu acho que considerar isso que eu falei, esse contexto todo de um projeto, que às vezes não é dificuldade técnica, porque para tudo tem uma solução tecnológica, mas que é esse cuidado gestor de você checar quais são qual é o trâmite de licenciamento necessário, quais são as implicações burocráticas, quais são riscos vários que a gente corre, né? Eu tive hoje de manhã com esse comandante que foi o nosso primeiro cliente, e eu salvei a vida dele sem querer. Eu não gosto de economia, mas eu estudei economia. E, de repente, a gente estava fazendo 2 barcos com mastros em fibra de carbono, uma tecnologia completamente diferente, altamente polêmica, porque, imagina, para navegar em alta latitude com mastro que balança, rotativo, sem um único cabo de aço. Só que esse mastro é caro. Ele diminui o custo final do barco, porque elimina todas as ferragens, mas ele é muito caro, porque é tudo em carbono. E eu não sei por que eu fiquei encasquetado que ia ter um choque cambial monstruoso no Brasil. Pela primeira vez eu tinha um dinheiro sobrando para comprar o meu mastro, e esse cliente queria fazer o mesmo mastro, o Ari, com um orçamento desse tamanho. Não tinha. Eu falei: Ari, você tem dinheiro para pagar o mastro? Eu queria pagar os 2 mastros para o inglês já e encerrar o processo, porque tudo pode mudar. O Brasil é muito louco, né? Precisava garantir que... Aí o Ari falou: Amir, eu não tenho dinheiro. Eu falei: Ari, eu vou pagar o seu mastro. E o dia que você puder, você me paga. Porque eu não quero ficar com dinheiro no banco. E como a gente fechou o preço em pounds, né, em moeda estrangeira, eu prefiro deixar pago, porque eu não estou conseguindo dormir. Está muito esquisita a economia. E eu fui para a Inglaterra, paguei os 2 mastros, fiz todo o trâmite de importação. Na semana seguinte, caiu 3 vezes o valor do real. Realmente não fazia mais. Se deixasse para depois, não fazia mais. Eu não teria feito o meu, não teria feito a viagem, o Ari não teria terminado, o estaleiro teria quebrado, porque ele não ia acabar o barco, eu não ia poder tirar ele. Ou seja, não deixe para depois. Não. Não tem tempo para perder.
Então, acho que esse cuidado com o contexto, inclusive burocrático, eu acho muito importante para o pessoal aí da área de gestão de projetos. Porque a gestão, assim, o mais complexo da gestão é você conseguir colocar todas as variáveis dentro de um plano que seja coeso, não que você consiga controlar tudo, mas você também não pode ignorar a importância de coisas que você não controla, que daqui a pouco pode dar uma mudança grande, ou uma licença que atrasa e tudo, toda a programação que você tem do empreendimento não sai, né? E hoje a gente vê esse conjunto de práticas ESG, né? Não é só em relação ao meio ambiente, em relação à governança. No caso que eu falei com você, da Americanas, né? Que houve uma falha grotesca, brutal. Aí o caso lá da Samarco, em Minas, da Vale, no tema ambiental e de vidas humanas. Então, eu acho essa dose adicional de humildade para aprender com os erros, acho muito importante. Com certeza. Amir, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação aqui no Capital Projects Podcast. Muito bom falar com você, os seus ouvintes. Sucesso, seja bem-vindo em Paraty. Muito obrigado. Gente, para finalizar nessa nossa conversa de hoje, na comemoração de 2 anos do nosso canal, não se esqueçam de se inscrever se você ainda não é inscrito nas plataformas de áudio lá no YouTube também. Se você não é membro, convido você a fazer parte, né? Temos o link aí na descrição do nosso episódio. Quero agradecer aos nossos apoiadores também, a GSUP Nexus e ao Teams Ideas by Prosper, que são parceiros aqui do nosso canal e proporcionam, né, momentos como esse. E espero vocês no episódio da semana que vem. Um grande abraço e até a próxima.